estão me ouvindo? Sim. Já com vocês uma experiência de trabalho. Eu trabalhei 3 anos no presídio, eu sou policial civil, estou com 20, sou não, né? Eu trabalho na polícia civil e agora corrigindo, né? Eu trabalho na polícia civil. Eu sou policial, entre aspas. Eu estou policial, estou numa condição de trabalhador e o lugar que eu trabalho é dentro da polícia civil como agente de polícia civil. Hoje eu trabalho na polícia especializada. Tive a oportunidade de trabalhar 3 anos na carceragem, num presídio. E essas experiências todas elas foram bem marcantes para mim. E uma coisa que é muito corriqueiro entre os policiais é essa relação de olhar para esse outro que chega nessa condição de preso, né? Como um indivíduo inferior, socialmente falando, né? E até como ser humano mesmo, um ser humano inferior, né? E eles têm muito uma lógica da meritocracia, né? Se eu estou aqui é porque eu mereço, se ele está ali é porque ele não fez por onde merecer estar em outro lugar. Então, cada um escolhe onde quer estar, e ele escolheu estar naquele lugar. Assim. Então, sim e não, né? E a forma como eu lido com essas pessoas, e hoje é onde eu trabalho especificamente, é o lugar onde a família, quando tem um parente preso, né, um conhecido, alguma coisa, e procura notícias dele para saber se ele está preso e quais são as condições e tal, onde é que ele pode estar, se ele foi transferido para não sei o quê, é comigo que eles vão procurar. Então, essa família chega primeiro a mim. Também é comum tratar a família desses indivíduos que estão nessa condição de encarceramento, né? Nessa situação de encarceramento, nessa condição de homem preso ou mulher presa, também olhar para eles como seres inferiores que geraram um ser inferior. Até mesmo aqueles que têm uma classe social mais alta, quando chegam nessa condição por causa de um filho ou um parente, alguma coisa, também é comum eles serem tratados como seres inferiores porque geraram um ser inferior para a sociedade. E certa vez a gente conversando sobre uma determinada situação, porque eu tinha dado uma assistência para um rapaz que estava encarcerado por causa de uma questão de violência sexual contra mulheres e também contra crianças. Assim, um caso super grave. Mas era uma pessoa muito boa, por outro lado, assim, sabe? Porque quando você conversava com ele, você tinha contato com ele, e no dia a dia você fica tendo um contato com aqueles presos o tempo todo, 3 anos, né? Então você acaba tendo contato com esse lado humano da pessoa e você acaba esquecendo essa outra coisa. No convívio do dia a dia, essas coisas elas vão ficando para segundo plano nessa relação. E um dia perguntaram para mim como é que o que eu fazia para poder não sentir raiva. Se eu sentia raiva, se eu não sentia raiva, porque eles ficavam irados comigo porque da forma como eu tratava, que eu não deveria tratar ele daquele jeito, porque ele era um estuprador e não merecia ser tratado, merecia passar por isso, por aquilo, por aquilo, por aquilo, por aquilo. E eu dizia que eu tinha aprendido, né, e que era um treino que eu fazia. Não é que eu não sentia raiva, mas que eu ficava treinando, né? E Exato. que o treino que eu estava fazendo, e inclusive eu falei isso para o meu filho agora, tem uma semana mais ou menos, até eu cheguei a compartilhar uma história com umas pessoas, que é a gente ser bom, né? Ser bondoso, ser caridoso, ser colaborativo, ser cuidadoso, é muito mais difícil do que a gente ser raivoso. Assim. Parece que ser raivoso é mais simples, assim, é muito mais simples você ser bruto, você ser grosso, você gritar. Parece que é tipo um automático, assim, você blá, 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 blá. E você ser bondoso, você ser caridoso, você ser amoroso, você ser cuidadoso, você se colocar no lugar do outro, dá muito trabalho. É muito cansativo.
Porque aí você tem que se interessar pelo outro, você tem que se interessar pela vida do outro, você tem que saber se o outro tem família, você tem que saber qual é a condição, você tem que saber se ele não sofreu aquela violência com ele, que era o caso desse rapaz. Ele tinha sido violentado durante um longo período da infância e depois ele voltou a ser violentado durante um longo período da adolescência. E então é muito difícil você se colocar no lugar do outro, né? E aí eu falava para eles que e aí eles mas assim, falando assim, então eu não consigo e tudo, né? E uma das coisas que eu usava para explicar para eles como era, porque era difícil eles entenderem isso, como é que a gente faz isso? Eu nunca que eu vou de você imaginar que aquela pessoa ela que comete um erro desse, um engano desse, que faz mal para uma pessoa dessa, ela, em princípio, ela está buscando a sua própria satisfação. Ela tem é como eu, por exemplo, com meu filho, quando eu abraço meu filho, o que eu chamo de amor, que eu acho que é o meu filho causa em mim, na verdade, é uma sensação agradável que eu construí internamente, que eu sinto em mim quando eu abraço meu filho, né? Aí eu estou falando da minha experiência, né? Quando eu abraço meu filho. Então, eu falava e explicava isso para as pessoas assim, que era um modo como eu via. Então, quando eu olhava para aquele indivíduo, eu achava que ele estava tentando buscar alguma coisa que estava dentro dele. Só que, por alguma razão, ele não conseguia enxergar que a ação dele trazia muito prejuízo para o outro, prejuízo físico, emocional, e ele acabava agindo de forma sem pensar, por cegueira mesmo. E quando ele agia após essa ação, muitas vezes eles tomam consciência dessa ação e por isso que eles fogem, né? Que é como se caísse a ficha deles e eles fugissem. E a partir desse momento eles entram em desespero e às vezes até tiram a vida da outra pessoa por causa disso, porque no ato de desespero, tentando esconder um erro por uma ação que eles fizeram impensada e que ele agia por cegueira, assim. E que e que esse indivíduo nessa condição, eu não precisaria desejar nada de mal para ele, porque tudo de mal já estava acontecendo com ele. Ele naquele momento a vida dele é como se ele já tivesse descido ao reino mais quente dos infernos, assim. Tudo a mente dele vai operar dentro de uma lógica que é a da raiva, a do medo, a do desespero, a da aflição. Então eu falava para eles que quando eu olhava para esses indivíduos, que quando nós olhássemos para eles, a gente devia era rezar para que eles não sofressem mais do que o que eles já estão sofrendo. Aí que eles acharam que eu era falando assim, não, não, então, meu amigo, como assim você acha que eu vou perder meu tempo rezando para um cara desse? Nunca, se eu pudesse, eu matava eles. Vários falam assim. Se eu pudesse, eu matava eles. Eu não mato porque eu não posso. Isso é a realidade da cadeia, viu, pessoal? Assim, estou falando de homens e mulheres que trabalham dentro de um sistema e que é um sistema que está presente aí, que muitas vezes a gente deseja mesmo e acha que é justo as pessoas serem presas. Não estamos aqui para poder dizer o certo e errado, mas de lá de dentro é assim que as coisas acontecem. E quando chega uma pessoa que propõe um deslocamento, um novo posicionamento interno diante daquilo que está colocando, é muito difícil para eles. E, por incrível que pareça, é o lugar onde o adoecimento ele é altíssimo. Só para vocês terem ideia, aqui em Brasília, ano passado, nós tivemos 16 suicídios. Então, assim, é uma coisa... Desculpa, William, é a classe, estou fazendo o CCT investigativo ali junto com a USP, eles estão começando tentar trabalhar com paixão para os policiais, né? Também tenho escutado muito, viu? Não tinha que ser para os policiais, tinha que ser, né? Seja bem relatando. É a classe que tem a maior quantidade, número per capita
de suicídios É, da polícia, primeiro civil, é, segundo rodoviária federal. Então, é. são pessoas que Eu têm digo isso grande porque sofrimento. após 3 anos, eu pensei em me suicidar também. E passei por um processo de doença mental e que eu fiquei afastado da polícia por 6 anos. Uhum. Tive que me afastar. Eu saí da polícia, né? Então, eu passei por um processo de adoecimento, aí eu saí da polícia e depois eu retornei para a polícia, depois de 6 anos. Mas me colocando de uma outra forma, pensando tentando me recondicionar dentro daquilo mesmo. Então, eu acho que é isso, assim, o exercício nosso o exercício meu que eu faço é o exercício da bondade, assim. Meu professor, que é o mesmo professor da Ana, ensinou, ensina para os alunos dele isso, assim. É muito mais difícil esse exercício. Ele não é simples, porque ele é cotidiano, ele é toda hora. A gente tem que estar toda hora fazendo isso, sem parar, porque quando você descansa um minutinho, o sistema ele volta para o modo operacional condicionado. Aí você começa a operar dentro do modo condicionado. E o modo condicionado é esse modo que está posto. Valeu.